Olá, gente, tudo bom? Estou de volta com o podcast Fugex Lovers. E antes de tudo, gostaria de fazer aquele disclaimer, pedir que você se inscreva se você não está inscrito no canal, curta e comente. Pode colocar até suas dúvidas em relação ao episódio, a Fujifilm, que eu vou respondê-los. E claro, compartilhe com as pessoas que você acredita que esse episódio vai ajudar de alguma forma dentro da fotografia. E antes de a gente começar, gostaria de agradecer a Fujifilm, que proporciona com que a gente toque esse projeto, entrevistando tanta gente interessante, Fujifilm Brasil, e a Worldview, que cede esse espaço com essa estrutura para que a gente possa gravar esse conteúdo. Eu estou aqui hoje com o Thiago Shore, que tem umas histórias muito interessantes, a gente se conheceu pela internet, e ele trabalha numa empresa muito conhecida no Brasil, que é a CIMED, uma indústria farmacêutica. Tem muitas histórias legais dentro desse trabalho dele, e a gente se conectou por alguns vídeos que ele fez sobre a Fujifilm, inclusive a história da Fujifilm, achei muito interessante. Então aqui vamos bater um papo sobre essa vivência dele nesse mundo da fotografia, principalmente em grande corporação. Tudo bom, Thiago? Bom, obrigado por ter me convidado. Eu queria agradecer, primeiramente, porque o que acendeu a minha chama de querer fotografar novamente como autoral, como arte na fotografia, foi ver a sua página, a sua curadoria com as fotografias ali. Tem muita gente ali muito boa que eu não sei se eu vou chegar no nível dessas pessoas, mas assim, que fez eu enxergar novamente a fotografia como algo autoral, algo bonito e sair um pouquinho do comercial, né? Hoje eu estou já há 9 anos trabalhando na parte comercial e a gente meio que vai deixando um pouquinho de lado a parte mais autoral, mais assim de arte, né? Sim. Então, é legal que a gente conversou um pouco previamente e você me contou algumas histórias muito legais, né? E eu acho que é legal também a gente poder trazer, tem um público a gente tem um público nacional, um público aqui do Brasil, mas tem muita gente que assiste o podcast e consome através das legendas, que eu coloco as legendas em inglês. Certo. Então, eu procuro trazer as histórias dos fotógrafos brasileiros, né? E a gente tem histórias muito interessantes aqui. Eu não sei como que funciona no mundo inteiro. Eu acho que cada região tem uma realidade, né? Mas a realidade no Brasil é uma realidade muito interessante, né? Porque o brasileiro ele tem que usar muita criatividade para ele fazer as coisas acontecerem. Ele tem que ser muito proativo. E você me contou algumas coisas que eu achei legais em relação à proatividade, em relação a isso, né? A gente tem que aprender a se virar, né, com o que tem, né? Às vezes a gente nem tem a câmera, a gente tem que se virar e tentar vender isso daí para poder sobreviver, né? E você começou na fotografia faz muito tempo? Eu estou na fotografia faz 9 anos, né? Eu estudei fotografia no Senac Santana, então eu me formei lá. E eu comecei na fotografia porque eu tinha um canal no YouTube e eu falava mal de político. Então eu colocava um capacete, colocava a câmera no capacete, andando de moto e falava mal de política, né? E um belo dia um amigo meu falou assim: pô, Thiago, por que você não faz fotografia para você melhorar os seus vídeos? Eu falei, pô, mas fotografia, o que a fotografia tem a ver com o vídeo? Ele tem tudo a ver. Porque o vídeo é uma fotografia, só que em movimento. Eu falei, pô, legal. Então, acho que eu vou fazer isso aí. Aí eu comecei a fazer o curso, comecei a apaixonar no Senac, comecei a apaixonar pela fotografia. O meu canal foi caindo, né? Fui perdendo views, fui perdendo vídeos, foi caindo por conta de ban e depois até o dia que o meu canal sumiu. Tipo, não tem mais acesso, aparece lá que está fora das diretrizes da plataforma. E tinha que gastar muita grana para poder tentar recuperar. E se tentar, para mim, já foi o bastante. Então, eu tinha saído... Eu vim da logística, né? Larguei tudo na logística. Falei, quer saber? Eu vou focar em fotografia. E eu comecei a estudar e comecei na fotografia, a trabalhar com casamento, com gestante. Com retratos. Newborn. Então, tudo isso... Isso aqui em São Paulo? Tudo em São Paulo. Tá. Depois de um ano no curso,
um amigo meu ofereceu, Thiago, você não quer fazer trip? Aham. Eu não vou conseguir ir, tem um cara que... Eu falei, mas o que é trip? Ele, o cara pega um busão aqui, enche de gente e vai fazer uma trip. Vai para Arraial do Cabo e você vai lá fotografar. Eu falei, pô, legal, interessante. E eu já estava já um aninho ali fazendo o curso. Falei, pô, vai entrar uma graninha legal. Aí eu fui fazer e me apaixonei, porque eu comecei a sair da minha zona de conforto aqui de São Paulo, então eu comecei a ir para fora, ir para a praia, comecei a ganhar mais notoriedade em questão de querer negociar a fotografia, porque ali tinha que negociar na hora, então eu tinha que aprender a vender. Né? Uma coisa que o curso não ensina é vender. Vender você aprende no dia a dia. Né? Então, entrei na Trip e comecei a vender foto, fazendo foto de pessoal, de casal, fazendo foto, ainda levava drone. Né? Agradecer a Worldview, porque eu gastei todo o meu dinheiro aqui na Worldview. Legal. Comprei muito equipamento aqui, eu comprei muita câmera, muitas lentes, comprei tudo. drone. Quase perdi meu drone em Arraial do Cabo também, mas graças a Deus tá tudo Legal. ok. E você lá fotografava e vendia impresso ou digital mesmo? Não, tudo digital. Entregava um dia depois, né? Não tinha esse negócio de entregar tudo hoje, né? Não sei quem inventou isso. Casamento, eu acho. Eu queria conhecer essa pessoa aí para conversar com ela. Porque agora é tudo para agora, né? Então... tudo para agora. Mas assim, você não imprimia? Não. Tudo Sem digital, impressão, né? Nunca tudo trabalhou digital. com impressão assim? Nunca. Então. Eu penso, muita gente falava para eu levar, só que eu pensava no trabalho que eu tinha que levar, imprimir. Talvez uma impressora pequena, né? Teria que ter. Eu ficava com muita raiva quando eu falava assim, pessoal, quer fazer foto comigo? Você vai ganhar 10 fotos, sei lá, R$50, 50, 60 reais. 10 fotos. Vou te levar nos picos ali, a gente faz essas fotos, você ganha. Aí desses 50 virava 200, 300, Sim, porque a sempre pessoa assim, claro. ia escolhendo mais se fotos. você imprimir, você ia ganhar muito mais. Então, eu ficava com raiva, porque quando a gente ia em alguns lugares, a pessoa pagava uma foto R$50. Eu com falava, certeza. Caraca, meu. Uma opção boa é aquela Instaxshare. Sim. Inclusive ela... Porque você faz a foto não do celular, você faz a câmera, pode fazer com o celular também. Você faz com a câmera e aí você imprime a foto da câmera no Instax, que é diferente de você fazer da câmera Instax, né? A câmera Instax ela tem aquele aspecto mais amador, né? Que é um aspecto, é uma linguagem. Um retrô, né? É uma linguagem, né? Mas eu acho que para esse tipo de trabalho, de fotografar pessoas, tudo, era uma alternativa boa, cara. Inclusive a CIMED, ela fez um trabalho já com a Instax, né? A gente fez um trabalho de uma ativação que foi, acho que foi antes da escalação do Brasil. Do Brasil. A CIMED é patrocinadora da Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Gente, só CIMED, para quem não... Quem está em Portugal ou está em outro país, CIMED é uma indústria farmacêutica brasileira, uma Big Pharma. Eu acredito que hoje é a maior do Brasil, né? Uma das. Acho que ela estava em terceiro, até ano passado, em terceiro. E ela se caracteriza pelo... O dono da empresa, ele veste roupas amarelas, e ele está de amarelo aqui. Estou de amarelo, inclusive. Inclusive eu vim direto, né? Então, a CIMED fez essa ação com a seleção e foi bem legal, o pessoal gostou muito. Fez exatamente isso, fotografa, imprime na hora, entrega para o cliente, para a pessoa ali final. Ela já tem a foto. Sim. Então vende muito, né? A Fuji está com várias câmeras legais da linha da Instax. Eu queria testar aquela Você já viu a descartável. Evo? Você já viu a Evo? Aquela grandona? Uma que você faz assim, ela imprime na hora assim. Você escolhe a foto. Sim. Você tira várias fotos, aí você escolhe a foto. Escolhe a foto. Aí... E aí você pode botar também o filtro na foto que você quiser, já imprime com o filtro. É muito legal, cara. É um computador já, né? É muito legal. E ela faz até, eles têm o cuidado, até de na hora que você faz a alavanca, você faz a alavanca para impressão, na hora que ela vai sair, a foto vai andando na tela e vai saindo. Vai saindo junto. Parece que é um detalhe, né? É um detalhe, né, cara? Mas faz diferença. Faz diferença. E antes, então, você comprou os seus equipamentos, começou a trabalhar com várias áreas, em várias áreas. Né? Eu tava tentando ganhar dinheiro. Isso. Eu tinha saído da logística, né? Então, falei, preciso me manter. Sim.
Comecei a fazer trip, comecei a fazer casamento. Só que o casamento eu comecei, só que depois eu percebi que na minha sala eu tinha uns 20 concorrentes que também estavam querendo fazer casamento. Aí eu falei, caraca, meu... Na escola, né? Na escola, tinham 20 concorrentes. Eu falei, pô, meu, e se eu começar a fazer vídeo, eu vou ter 20 clientes. Então já aumentou meu ticket. Boa. Aí eu comecei a fazer vídeo. Então Boa. eu fui para a área de vídeo, mesmo assim não abandonando a fotografia, pingava a fotografia, eu ia fazendo. Comecei a ir para vídeo e começou. O pessoal me chamando, pô, Thiago, quero fazer, tô para fechar um cliente aqui, ele quer fazer vídeo. Você fecha direto ou você me manda o orçamento, eu coloco junto? Falei, o jeito que você preferir. Top. Aí eu ia lá, fazia o vídeo, editava, só que, meu, casamento dá trabalho. Dá trabalho. Nossa. Tipo, dá trabalho fotografar, mas filmar e editar... Eu sei. Nossa, Eu fiz isso uma época. desgasta muito. Eu comecei a fazer casamento em 95. Fazia com meu pai e com meu irmão. E aí, quando passamos pro digital, a época do digital, a gente trocou também os equipamentos de vídeo. Porque antes era tudo super VHS. Aquelas fitas, As fitas grandonas. cassete grande assim. A imagem era horrível. E eles lançaram a tecnologia do mini DV. E aí a gente começou a filmar os casamentos em mini DV e eu que editava. Nossa. Então, às vezes, eu já peguei um casamento que tinha 12 fitas. Meu Deus do céu, não. Eu tinha que assistir todas as fitas, aí decupar tudo, gravar. Cara, era um processo muito demorado. Eu acho que na parte de vídeo, a gente saindo um pouquinho de foto, acho que a parte mais chata era a decupagem. Decupagem, cara, eu ficava noites. Então. Perdi muita noite trabalhando, porque eu não conseguia fazer de dia. Eu tinha sempre a mania de, tipo assim, sair do casamento com aquela energia do casamento e já querer fazer na hora. Você tá louco. Pra ter aquela energia. Tipo assim, pô, eu preciso fazer pelo menos o meu videozinho de 1 minuto. Tem que ter esse vídeo. Adrenalina, né? Cara, eu até tinha essa energia até uns 35 mas anos. Aí eu comecei cara. a cansar. Depois então, dos 35, acabou a energia. Chegava, né? Que eu não tô fazendo mais casamento, mas chegava meia-noite, 1h, já. Não dá. Energia. Eu levava equipe, porque eu não conseguia mais. 30 anos fazendo, né, cara? Então. Fiz muito casamento. Fiz mais de 1000 casamentos, cara. Hoje eu faço, mas eu faço assim, casamentos pequenos. É casamento civil. Pô, vamos fazer. Casamento, eu tô fazendo tem um só de casamento dia. aqui de 50, 100 pessoas no máximo. Beleza, eu vou. Isso Só aí. que eu não fecho mais o casamento. Sim. Então eu faço mais freela. Tá. Eu indico um amigo meu, fecha com ele, que aí eu vou como freela com ele. Sim. Beleza. Perfeito. isso. E aí você me disse que foi muito problemática a época da pandemia, né? A pandemia... Aí chegou a pandemia, né? Eu fotografando com todos os equipamentos, chegou a pandemia, aí eu tive que... Acabou a minha reserva, né? Os casamentos que eu tinha, né? Eu tinha uns 9 casamentos marcados. Cancelou tudo. Cancelou. A minha sorte foi que esses casamentos, os dinheiros dos casamentos, tipo assim, alguns tinham dado 50%, outros tinham dado 30%. Esse dinheiro estava guardado, eu não tinha gastado. Então, tipo assim, eu consegui devolver o dinheiro, né? Fiquei, acho que era 10% ou 15%, né? Que era a margem. E eu consegui devolver e eu fui quebrando, aos poucos, né? A pandemia chegando, eu fui quebrando. Tive que vender todos os meus equipamentos. Vendia a preço de banana. Caramba, cara. Tipo, câmera que custava, sei lá, R$6.000 que eu comprei, eu vendi por R$3.500, R$3.600. E aí eu fui trabalhar no iFood. Eu falei, vou parar com fotografia, não vai dar. A pandemia... Você fazia delivery de entrega. De entrega. Isso, fazia delivery de entrega. E foi uma parte assim bem boa. Consegui pagar minhas contas, mas assim, ao mesmo tempo triste. Porque não era aquilo que eu queria fazer. Sim. Né? Então, às vezes eu pegava... E é difícil, né? Pega chuva. Eu às vezes chorando. Porque eu falava assim, caraca, tem um fotógrafo, lembrei agora, que ficava tirando foto na Paulista. Você já viu esse cara? Tem alguns que ficam, né? Tem um que, mano, era ele, muito tempo assim. E ele colocava as meninas no meio dos carros assim, eu falava, caraca, mano, era pra eu estar ali. Mano, aí a lágrima vinha. Você passava e via o cara. Eu passava de moto, eu ficava ali, né? Eu fiz já foto lá, assim. Ficava de moto e eu falava, caraca, meu, era pra eu estar ali. Era pra eu estar ali, não era pra eu estar aqui. Não, mano, meu trampo é esse. E mano, a lágrima vinha, eu falei, não dá. Não dá. Aí fiquei acho que nisso daí uns 2 anos.
2 anos mais ou menos. Cara. Trabalhando, ralando, vendo a minha filha crescendo na horizontal, porque eu saía de manhã, ela estava dormindo, chegava... Você não via ela acordada? Quando eu via, era de domingo, mais ou menos à tarde, porque domingo era um dia bom que eles pagavam bem, porque tinha pouca demanda de motoboy. Você eles ia pagavam trabalhar. mais. Eu falei, vou trabalhar. Putz, difícil, hein? Bem difícil. Então... E aí foi terminando a pandemia? Aí começou a vir alguns clientes. Foi acabando a pandemia, começou a vir alguns clientes perguntando Thiago, eu quero fazer foto, faz casamento? Eu falei, não faço. Vou indicar a pessoa que faz. E eu comecei a distribuir. Chegou uma hora que eu comecei a somar, eu falei, já está pagando o que eu estou ganhando no iFood. Acho que eu vou pegar esses clientes. Inclusive, quero agradecer um amigo meu que chama Rick Dias, que ele foi muito essencial nessa minha volta na fotografia, porque quando eu indicava para ele, ele falava assim, se quiser pegar minha câmera, pega aqui. Ele tinha 3, 4 câmeras, pode pegar aqui. Eu falava, não, mano, que é isso? Não vou pegar sua câmera, se eu quebrar, se acontecer alguma coisa... Não, relaxa. Eu andava 30 km até pegar e mais 30 para voltar. Eu falei, não, vou pegar. Aí eu comecei a pegar alguns trabalhinhos. Nisso eu fazia também ensaio sensual. Então começou a voltar muito ensaio sensual por causa da pandemia. O pessoal do OnlyFans começou a fazer muita procura. Como eu voltei, aí eu consegui comprar uma câmera. Consegui comprar a câmera, devolvi a câmera do Rick e voltei a fotografar. Então comecei a fotografar, fazer ensaio sensual, boudoir, né? Voltei. E casamento eu não voltei, porque eu falei, agora acho que eu não vou mais para casamento. Sim. Não vou pegar mais essa dor de cabeça de casamento. E continuei com gestante, fazendo ensaio de família, retrato. Só que retrato em si, para mim, não vendia muito. Eu não conseguia vender retrato, não conseguia vender. O ensaio sensual, sim. Sim, o retrato depende da região, né? Tipo, o Rio Grande do Sul é bom. Sim. Santa Catarina, principalmente Rio Grande do Sul. Ainda tem a prática das pessoas comprarem retrato, fazer de família. Aqui não tem muito, cara. São Paulo... Agora está mudando por conta de mais retrato profissional, corporativo. Corporativo, sim. Corporativo está tendo mas muita de procura. Família, assim, não tem muito costume, não. Deveria ter. São fotos muito importantes. Foto de família, mas acho que é porque as pessoas estão separando muito cedo. Eu não sei o que é, cara, se é isso. Porque no Rio Grande tem esse costume. Porque lá é mais frio, não é isso? Eu não acho que é por causa da... É mais família, talvez né? a influência europeia. Sim, porque é mais família, né? Como os Estados Unidos tem muita costume até hoje, né? Dizem, Todo Natal, a família tira, vai no estúdio, tira, a maioria das famílias, né? E manda o cartão de presente. Manda até digital, mas manda. Então isso é muito legal. Esses costumes não devia ter perdido no Brasil, né? Sim. Porque pra gente não é legal. Mas eu acho que falta também dos fotógrafos, né? Os fotógrafos não trabalham isso, né? Eu descobri que meu pai era fotógrafo, depois que meu pai separou da minha mãe, eu tinha uns 5 anos, e até engraçado essa história, eu tinha uns 12 anos, eu achei uma caixa de papelão assim, aí eu falei, mãe, eu achei uma caixa aqui, tá escrito o nome do pai. Ela falou, pega essa caixa e joga fora. Eu falei, tá bom. Eu, como obediente, sabendo que a Havaianas da minha mãe faz até curva, eu falei, vou jogar fora. Só que quando eu fui abrir, antes de jogar fora, eu fui abrir e tinha um monte de câmera lá dentro. Você não pegou nenhuma? Não, tinha um monte. Putz. Tinha um monte. Fuji tinha um monte. Fuji, câmera antiga, tinha filme, tinha câmera com filme dentro. Putz. Meu, não sei. Jogou fora, nem viu essas Imagina o fotos. tanto de história que tinha ali, da minha família, ou sei lá, porque como meu pai era fotógrafo, então ele fotografou algumas famílias. Seus pais se separaram, isso? Isso. Tá. Então, eu só fiz o que um bom filho faz e obedece à mãe, né? Joguei fora, eu me arrependo até hoje. Devia ter muitas memórias. Nossa. Não, e as câmeras? Eu não tenho uma antiga hoje, não tem nada. Eu queria ter muito. E às vezes eram coisas boas, né? Pois é. E aí você entrou no mundo corporativo como? Saindo do iFood, eu comecei a arrumar o meu LinkedIn. Sim. Eu falei, eu não posso mais trabalhar no iFood, não dá. Eu preciso arrumar meu LinkedIn. Nem que eu volte para a logística, né? Aí
conforme eu comecei a mexer no LinkedIn, eu comecei a ver que tinha muita empresa procurando fotógrafo. Sim. Fotógrafo, videomaker, editor. Eu falei, vou tentar alguma coisa. Claro. Vamos ver o que tem. Aí eu comecei a arrumar meu LinkedIn. Quando eu comecei a ver meu LinkedIn, eu falei, eu tô mais para fotografia. Então vamos para fotografia, vamos embora. Ah, legal. Aí comecei a arrumar, aí uma empresa chamou de sex shop. Já tudo a ver com o que eu fazia, né? Fazia ensaio sensual, então eu ia tirar foto já da parte de sex shop e dos produtos. Estilo eu não tinha feito ainda. Então eu falei, vamos testar. Aí fui lá, fiz os testes, passei, comecei a trabalhar lá, fiquei mais ou menos uns 8 meses lá. Só que, era bem difícil de investir. Vamos comprar câmera. Não, pra quê? Vamos investir uma luz. Não, pra quê? Vamos fazer uma campanha, vamos alugar um espaço, vamos fazer uma campanha. Nossa, sabe, bem travado. Aí, mesmo assim, ainda com o LinkedIn arrumado, o meu diretor, Eric Shibata, eu estava postando alguns trabalhos ali, ele viu um trabalho, ele curtiu, e eu sempre ia olhando, né? Aí eu falei, caraca, quem é essa pessoa aqui? Aí ele curtiu o trabalho, curtiu no Instagram. Aí eu fui procurar no LinkedIn, tudo. Eu fui ver, caraca, ele é diretor da CIMED. Caraca. Só que eu nem sabia quem era a CIMED, né, até então. Eu falei, ele é diretor de uma empresa. Aí eu fui entrar na CIMED, aí eu vi que, era muito... Muito grande, né? É muito internet. Tipo, a empresa, a gente fala que a gente hoje a gente não é uma farmacêutica, né? A gente é uma empresa de marketing que tem uma farmacêutica dentro. É isso aí, bem isso aí. Aí, falei, legal. Ele curtiu aqui, deixa eu ver. Aí comecei a mandar mensagem, fui no LinkedIn, tinha uma vaga para fotógrafo. Caramba, cara. Aí mandei. Deu certinho. Na hora, tipo assim, acho que eles abriram em questão de um mês. Nesse mês eu vi a vaga e mandei. Putz, e tinha muito concorrente ou não? Eu acho que nem teve concorrente. Caramba, foi cara. tipo, foi Deus. Foi Deus. Tipo, preparou, falou, é seu isso momento. Que eu ia te falar. E quando você chegou lá dentro, era outra realidade do que você estava acostumado. Medicamento. Então, você fazia um trabalho super dinâmico, tudo. Aí você entra numa vida corporativa, né? Corporativo. Tem limitações, é diferente, né? Sim. Muita coisa tem que seguir um briefing de agência, né? Eu cheguei no sapatinho, né? Tipo, para onde que eu vou, o que eu tenho que fazer? O primeiro trabalho foi fazer foto de todos os produtos da empresa. Então, são mais ou menos uns 600, mais de 600 produtos. Fazer foto de todas as faces. E se o produto é dentro da caixa, tira da caixa também, tira foto do produto. Foi muita foto. Acho que eu fiquei uns 2 meses tirando trabalhoso, foto. Cara. Fundo branco e tirando foto. Essa semana eu fiz foto de produto, eram 85 fotos. E deu trabalho, hein? Cara, imagina isso aí, 600? Tá louco. Eu sentava assim, produto aqui, a mão aqui, tirava foto, e só ia virando o produto. Não, é cansativo. Mas assim, lá na CIMED você faz um pouco de tudo, né? Hoje eu sou... A CIMED é a única farmacêutica que tem um fotógrafo oficial. Que legal. Geralmente as outras empresas, eles têm um prestador de serviço. Então chama para pontuais. Eu sou o único fotógrafo lá. Eu trabalho como videomaker também. Como um videomaker, Como né? videomaker. Por isso que você criou o teu canal. Sim. Começo a fazer vídeo, né? Aí eu começo a fazer vídeo, né? Então me deram a liberdade. Falei, vou começar a fazer vídeo, vamos divulgar. Querendo ou não, a CIMED está ali em algum momento. Sim. Ela aparece ali em algum momento. E é o que eles falam sempre, né? Tipo, todos os funcionários são todos influencers, né? Então são mais de 5 mil funcionários, todos influencers. Posta, então, tem liberdade para postar. Ali, todo mundo tem liberdade. Todo mundo tem liberdade de fazer. Legal postar. Isso aí, uma estratégia inteligente da empresa. Porque a maioria das empresas elas fazem o contrário. Elas proíbem, né, ou limitam a atuação do funcionário. E lá, é verdade, você ter 5 mil pessoas fazendo propaganda toda hora da empresa, muito interessante. Muito interessante. De graça, não precisa pagar. E como que foi a questão de você experimentar a tua primeira Fuji? Cara, eu tava fazendo os vídeos, aí... Eu vi que você fez um vídeo sobre a Fuji, inclusive. Sim, né? da história. Foi antes de você estar com a Fuji ou depois? Não, já tava com a Fuji. Já estava com a Fuji, né? Mas assim,
eu já estava criando roteiros, né? Aham. Então, eu já estava já com 60... Eu tenho a mania de criar roteiro e não gravar. Ah, Então, eu fui tipo assim... Boa ideia, pô. Eu tenho um quadro lá que chama assim... 2 goles de café falando sobre a história da fotografia. Então, em 2 goles, eu conto uma história para você de um fotógrafo, Pô, legal. de um momento da fotografia, sabe, mas coisa antiga. Eu nunca gostei de história na época de escola, mas agora eu gosto, porque eu estou falando da fotografia, claro. né? Então, de algo Sabe que eu gosto. que esse ano completa 200 anos da fotografia, né? 200? Olha. Foi 1820, 1826, Caraca, na França. 200. É tempo, Legal, né? né? Agora, cara, isso é muito interessante, você fazer os roteiros. Pô, até serve de inspiração. Você vê, o Barbieri, que estava antes de você, que a gente entrevistou, que é a entrevista passada, e ele falou a mesma coisa, que ele faz os vídeos, e ele falou, eu gosto de história. Então, história é muito bom, porque... E ele pega umas coisas muito interessantes. Não sei se você conhece o perfil. Vou dar uma olhadinha. Muito interessante, cara. Tipo, pequenas histórias de pessoas anônimas e também histórias de grandes fotógrafos. Sim. Bem interessante. Isso é legal, você começa a pesquisar e tem uma galera que gosta disso, né? Tem muito conteúdo, né? Falando já para eu colocar até esses pedaços de vídeo como podcast. Podcast não, no Spotify, porque tem gente que gosta de ouvir. Ah, é. Então, eu queria até colocar o podcast, só que a gente vê muita foto. Sim. E aí não vai fazer faz sentido, né? entendeu? Não, sei que você coloca até um pedaço. Pode ser, né? Pode ser. O que eu tô fazendo agora é começar a fazer os cortes, né? Sim. Os cortes são Corte interessantes, né? Pra ir colocando... Esse negócio de Spotify, quando eu tava no iFood, era só Spotify. Ah, você usava, né? Põe um fonezinho aqui, que o Detran não esteja ouvindo. Coloca o fonezinho aqui. Não pode, né? Não pode. O fone não pode. Aí eu colocava o fonezinho aqui, ouvindo podcast o dia inteiro. O dia inteiro ouvindo podcast. É uma maneira, né, de você... alcançar, porque às vezes tem algum aprender, fotógrafo aí né? também que trabalha no iFood ou que tá no carro. Claro. Não, você influencia... É muito legal. É bem democrático, né? Sim. Chega em todos os lugares, né? Chegar em todo Com mundo. áudio. Você falou para mim que você ouve audiolivro, né? Sim. É muito interessante. Bacana. E aí você me conta, aí você decidiu experimentar a Fujifilm. Então, aí graças ao seu Instagram da Do Fujifilm, Fujex Lovers, né? eu vi algumas fotos assim e falei, caraca, olha que foto bacana, que essa galera tá fazendo. Falei, pô, Aí foi assim, né? Eu falei, caraca, o cara tirou foto, sei lá, de um copo num lugar. Falei, pô, legal isso aqui, essa iluminação tá legal. E aí eu comecei a lembrar de quando eu tirava foto, eu falava, pô, tem uma luz aqui que tá mais difusa. Você começa a lembrar da inclusive fotografia. do curso, né? Pô, cara, como que o cara fez essa foto? Porque assim, lá na CIMED é assim, eles mandam um briefing pra gente. A primeira coisa que eu faço é tipo assim, como o cara fez aquela iluminação. Sim. Pra chegar numa iluminação Isso é legal, perto. Então eu comecei a lembrar disso. Falei, caraca, pô, muito bom a sua curadoria. Essa galera que tá ali, Tem uma galera surreal, muito boa. muito surreal, muito boa. né? É o mundo inteiro ali, né? O mundo inteiro. Caraca, muito Cara, bom. tem ali filipino, tem chinês, tem japonês, bastante, alemães, tchecos, eslovacos. O de hoje é um eslovaco. O fotógrafo da semana. Caraca. Vou dar uma olhadinha. Cara, tem muita gente legal. Tem muitos sul-americanos, né? Brasileiro bastante. Cara, a Fuji é bem universal, né? E aí você... eu vi a sua página, eu falei, pô, legal, bacana, só que aí, tipo, duas empresas de iluminação já tinham chegado em mim, a gente tem uma iluminação aqui, quer? Eu falei, opa, quero. De graça? Falei, ela falou, só tem que divulgar. Eu falei, não, divulgo, se for bom eu divulgo. Aí mandou, aí a Socani mandou. Socani. Mandou a iluminação pra mim, gostei pra caramba. Muito boa. Muito boa, prática, cabe na minha mochila. Pequenininha, né? Ainda mais eu, que tipo assim, que nem agora, eu acabei de voltar de Pouso Alegre. Então, cabe na minha mochila. Isso é muito bom. Fácil de mexer. E uma outra japonesa mandou e, tipo assim, teve trabalho. Porque, chegou a caixa intacta, não funciona, e não sei o que lá, ficaram reclamando comigo porque eu não postei. Eu falei assim, se quiser eu devolvo, mas eu não vou pagar o frete, me ajuda aí. Porque o produto não funciona, por que eu vou divulgar uma coisa que não funciona? Caramba. Aí, enfim,
Aí eu comecei a ver mais as suas postagens lá da Fuji. Eu falei, pô, e se eu mandar uma mensagem para a Fuji? Será que eles me mandam uma câmerazinha? Sei lá, vai que, né? Aí eu fui lá, mandei uma mensagem. Aí eles mandaram de volta e falaram assim, pô, vamos fazer um trabalho junto. Aí eu falei, caraca, meu, vamos mandar uma câmera. E é o estilo que eu gosto, e é tipo assim, eu já tava com aquele fogo, pô, quero fazer umas fotos diferentes, quero alcançar um lugar diferente. E eu falei, pô, quero fazer. Aí mandaram a câmera, e eu comecei a testar ela. Só falei assim, eu não consegui testar lá na rua. Sim, você fez dentro da CIMED. Fiz dentro acho que dá até pra gente ver algumas... Fiz algumas coisas dentro da CIMED. Algumas coisas que você fez, né? Esses é produtos da CIMED mesmo. Produto da CIMED que a gente faz para ambientar, para falar sobre o produto. Legal, é suplemento, né? É. Ótimo. Esse é pro fígado. Tomou uma cervejinha. Ah, tá. Olha aí. Esse é para tomar antes. Esse você já fez com a XM5. Você foi com a Isso, XM5, com a XM5. né? O próximo. Tá. Esse também é legal. Esse é produto de pele, né? Esse tem uma história legal, que essas grades aí que eu fiz, simulando uma janela. Uma janela. A gente não tem o equipamento. Como que é o nome desse equipamento? É um filtro, né? A gente não tem esse daí. Tem um cara na empresa que a gente chama ele de velho. E ele faz tudo. Ele fez numa impressora 3D. Caramba, velho. Ele fez um trambolho assim, meio grande, colocou as lentes, então eu consigo tirar o foco, mexer, só que eu não posso deixar muito tempo ligado, porque começa a derreter. Caramba. Meu, E deu muito certo. Ficou perfeito. Funciona. Parece funciona. que é luz matinal, né? Porque a gente precisa para a internet, para rede social, funciona. Ótimo. Também isso aqui shampoo, sabonete. Esse é um sabonete líquido, íntimo feminino, né? Então aí eu simulei um banheiro, fiz com a XM5. Meu, a lentezinha, acho que uma 16-35, acho. É uma... Eu sei que era grande angular. Não é 18-55? Não, era... A 16... Eu sei que era bem aberta, era 16 ou 40, era 14. Né? Isso, 16-40. Bem bacana. Essa daí já a gente começou outra parte na CIMED, né? Que eu comecei a fotografar e eu comecei a usar a fotografia e usar IA junto com a fotografia, né? Então eu tirei foto do produto ele inteiro e eu pedi para a IA só amassar, né? Então na CIMED agora a gente está praticamente usando. Poupa, tá todo mundo usando, né? Poupa o tempo, né, de produção. Que eu levava antigamente 2-3 dias para fazer produção. Que eu pintava, tipo, eu tinha uma mesa dessa aqui, aí eu pintava a mesa de acordo com o Pantone, ia lá na 25, comprava a caixa e fazia um monte de coisa. Hoje a gente nisso consegue... vai ajudar muito, né? Aqui com mesma IA coisa, também, né? mesma coisa. Você fotografou o produto e colocou na IA, né? Eu tenho lá um aquário, muito bom. Mas eu não queria gastar com iogurte, né? Jogar fora o iogurte, né? Que daria um puto trabalho, ou fazer com água e amido, né? Não dá para experimentar. Também. Ou fazer com água e amido também, que dá certo, mas eu também não queria ter esse trabalho. Eu falei, deixa eu testar com IA. E funcionou. Rendeu. Ah, tá. Pronto. Esse aqui não, né? Esse não. Não. Tá. Obrigado. Pô, legal, cara. Muito bom isso aí. E você tem alguma pretensão agora de continuar com algum equipamento da Fuji específico? De pegar as câmeras mais top de linha? Então, eu... Não que não seja a XM5, é uma super câmera, mas ela é pequenininha, né? Ela é uma câmera muito boa para você fazer conteúdo, vlog. Para conteúdo, exatamente. Gostei bastante. Para o tipo de conteúdo que eu estava fazendo lá, estava funcionando muito. Sim. Porque eu tenho um pouquinho de dislexia para ler essas coisas assim. Então, tem a lentezinha aqui, vira, pô, beleza, tem a telinha, virei, consigo ler tranquilo, porque assim, quando eu vou gravar meus vídeos, eu gravo um vídeo de 1 minuto, eu gravei 10 minutos. Eu erro, volto, Você não faz teleprompt? Então, até tenho, mas como eu gravo direto no celular, eu não consigo colocar o teleprompt. Então, agora quando veio a XM5, eu consigo colocar o teleprompt, aí ficou mais fácil. Ajuda a minha vida. Né? Sim.
Então, eu gostei bastante dessa câmera. Mas eu quero testar outras. Sim. Quero testar outras lentes. A gente precisa lá, na CIMED, a gente precisa de umas lentes mais macro, né? É, A gente tem algumas coisas bem legais tem a agora. 60, tem a 80, 85 macro. 85 é boa. Cara, essa macro é maravilhosa, já trabalhei muito com ela. A gente tem um produto lá que é de preenchimento Aham, facial. Então, a gente precisa muito. A gente aluga essas lentes, né, para poder fazer. Sim, essa é uma A gente acaba boa. alugando. Tem que pegar uma XH2S para fazer, que é uma câmera mais parruda, mais né? parruda, né? É. Você usar em tripé, tudo. Sim. Pô, mas legal. E é bom que você acabou usando a Fujifilm e fazendo as parcerias também, né? Sim, hoje a gente continua com a parceria. Fazendo os eventos, tudo, mas já, também com Instax, né? Com Instax. A Instax a gente fez aquele... As ativações, seleção, né? ativação. E, a galera gostou muito. Não, Instax é um... Porque a nossa ideia de ativação é que quando você faz ativação, você tem que vender o produto. Sim. Uma coisa que a gente fala bastante lá é quem não vende ajuda a vender. Então a Instax ajudou a vender muito. Ajuda a vender muito. É uma volta, né? As pessoas estão querendo pegar a fotografia, guardar a fotografia. Eu, pelo menos, estou super nessa vibe. Cara. Enquanto tem lojas fechando porque tá vendendo mais no digital, tem a muito fotografia mais está voltando, tá né? voltando e tem muito mais pessoas querendo ali pegar, querendo ver, né? Até quando eu comprei meu equipamento, eu tinha visto vários sites confiáveis, Instagram confiáveis para comprar o equipamento. Eu falei, não, eu quero ir numa loja. Você veio aqui na World Cheguei View. na loja, falei, qual que é o equipamento? Quero esse Top. e esse. É melhor, né? O vendedor sorrindo, orelha a orelha. Ah, como vai pagar? Eu falei, cara, eu vou pagar à vista. Para quem tá aqui, quem tá na região, tá em São Paulo, eu recomendo sempre. Vá à loja, Dá uma olhada. vá dar uma olhada, Compensa. experimente, Dá converse. pra negociar ainda, né? Eu consegui negociar bastante coisa. Sim. Tipo, Não, até para você sentir o equipamento, se o equipamento tiver... ver, né? Porque Faz toda a diferença isso. uma coisa que eu senti de diferente da comunidade da Fuji, que ela te abraça muito. A galera abraça muito. Eu cheguei ali, quando aparecem os stories ali da galera, tem cara que eu olho e falei, pô, eu vou entrar. Aí eu entro no perfil do cara, eu vou lá, eu vou curtindo uma porrada de foto. Falei, merece, isso aqui merece. Ninguém gosta, não é que ninguém gosta mais de foto, é que o Instagram não tá mais querendo foto, ele quer vídeo. Quer vídeo. Quer vídeo. Eu acho que até o Fugex Lovers vai tá nadando contra a maré. Tá, e tá funcionando ainda. Tá funcionando. E eu procuro, até para quem tá ouvindo aí o podcast, eu tô com essa plataforma do podcast, que é no YouTube. Né? Eu comecei a postar uns cortes do TikTok. Sim. Fugex Lovers também. E eu criei um Substack. Você conhece o Substack? Não. É uma plataforma nova que é mais focada em textos. Você pode colocar vídeo, você pode colocar foto, pode colocar tudo. Mas ela é focada em artigos. Certo, Entendeu? legal. Eu gosto de escrever. Então, toda semana eu estou escrevendo um artigo novo. Boa. E aí, o legal do Substack é que quando a pessoa te assina, você recebe o e-mail dela. E quando você escreve um artigo novo, vai por e-mail das pessoas como newsletter. Então, as plataformas normais, aqui, as da Meta, você não guarda o e-mail das pessoas. Sim, não tem. Se você perder um acesso à plataforma, eu perdi acesso ao meu Instagram principal, da Amor Filho. Eu saí um dia sem querer, fui voltar, não consegui voltar mais, até hoje. Já faz 4 meses. É tipo meu YouTube, perdi. Perdi, eu não consigo entrar. Então é uma coisa que, se eu tivesse o mailing de todo mundo, eu podia disparar e-mail avisando alguma que coisa. Eu estou em tal lugar. Mas não tem. Então é algo que é temeroso, né? Sim. Você não tem esse respaldo, Esse né? respaldo, esse apoio, né? E o legal do Substack também, eu tenho um amigo meu que é o Renato Miranda, lá do Rio. No Substack você pode assinar também. Entendeu? Você segue a pessoa, mas você pode pagar e receber conteúdo exclusivo, como as outras plataformas estão fazendo, né? Esse meu amigo, ele tem muitos assinantes. E o legal é que você vê o quanto que as pessoas leram. As pessoas querem. Não, e você consegue saber quanto que as pessoas leram, entendeu? Isso é outra coisa legal.
Você falar, ó, minha taxa de leitura desse artigo foi tantos por cento. É tipo a taxa de retenção do Instagram. Tipo, mas é muito mais orgânico, assim, Sim. né? Então, eu tô gostando e tô distribuindo Fugex Lovers e outras. É que, assim, hoje ainda é muito forte o Instagram, né? Porque o Instagram, tipo, por mais que tenha a taxa lá de retenção, às vezes você tem que dar uma burlada nela. Você tem que postar uns vídeos, sei lá, de 3 segundos para ter uma puta de um engajamento, mas não é um engajamento, é um falso engajamento. Esse que é o negócio. Mas... Eu sempre converso com o cliente, eu até fiz um artigo essa semana falando que as pessoas elas acham que, a grosso modo, você ter um monte de curtida, um monte de comentário, ou curtida mesmo, principalmente curtida, isso vai mudar alguma coisa. Muitas vezes não, porque, por exemplo, para um médico, é um público muito específico. O meu Instagram, eu tenho, sei lá, 15 mil pessoas ali. E a Fuji me mandou uma câmera. Tipo, vamos fazer parceria. Tipo, eles não viram a quantidade de seguidor, não viram a quantidade de views. Eles viram storytelling. Storytelling, tudo que eu posso criar isso ali. Isso que é importante. Isso é bacana da marca. Bacana, porque eu acho que nenhuma outra marca faz isso. Acho que não. Olhar para... A Fuji tem um olhar bem diferente. Pro fotógrafo. Na CIMED a gente faz esse olhar para os pequenos influenciadores. A gente tem isso daí. Mas assim, são poucas marcas que fazem isso. E dá muito mais resultado, porque eu tô te falando real como consumidor. Então, não tô tipo aqui, tô fazendo porque eles estão... Não, e é o que todo mundo fala da Fuji, né? Essa atenção que eles dão, esse carinho, assim, e gera comunidade. A pessoa fica fiel. Sim. Entendeu? Quando eu fui fazer exame, agora para operar o nariz, essas coisas assim, né? E no exame lá, tinha coisa da Fuji. Sim, a Fuji está na área médica, bem forte. Então, tem é olhar para a pessoa em todos os âmbitos. Né? Isso é muito interessante. Pois é, muito bom. Obrigado. Papo bom demais. Obrigado. Agradeço a tua vinda ao podcast e espero que em breve eu veja você com novas câmeras Fujifilm. E eu quero estar lá no seu feed lá. Eu quero gravar. Isso aí, vamos. Quero estar lá. Quero chegar naquele nível. Vamos produzir. Dentro de São Paulo. Cara. De São Paulo. Que é o mais difícil, né? Tem que fazer os streets aí, né? Ou quando tiver os eventos da Fuji, eu te aviso. Tá bom. Vão ter alguns eventos e aí você vem. Isso é legal. Vem, participa, vai ser bem bom. Vai ter caminhada fotográfica, etc. Tá bom? Treinar o olhar, né? Oi? Treinar o olhar. Tem que treinar o olhar. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu.